Olhamos para a atualidade nacional. Recebemos Maria Henrique Espada, diretora executiva da revista Sábado, Eduardo Damas, o diretor-geral editorial adjunto da Média Livre, e Rita Tavares, jornalista. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença neste Essencial Now. E começamos, Maria, por esta sessão solene no Parlamento hoje, dos 50 anos da Constituição Portuguesa, em que André Ventura disse que a Constituição não é uma Bíblia sagrada e alguns históricos abandonaram o hemiciclo. Eu acho que eles não abandonaram o hemiciclo por causa da expressão Bíblia Sagrada. Foi pelas outras declarações sobre o 25 de Abril. Declarações, exatamente, de André Ventura, quando ele começa a fazer uma associação entre os constituintes e as FP 25 de Abril, o que é no mínimo abusivo, para não dizer outra coisa. Não há elementos da Constituinte que tenham acabado nas FP 25. Há, quando muito, se ele quiser fazer ali uma relação política, há alguns partidos que contemporizaram com pessoas que estavam próximas das FP 25 ou que estavam nas FP 25, mas isso é todo um outro nível de responsabilização ou de ligação, e não foi isso que André Ventura disse. O que André Ventura disse foi que houve constituintes que depois foram para as FP 25. E, portanto, percebo que haja ali algum desconforto e alguma reação. Ainda assim, eu também acho que aquela reação de sair da sala, que marca uma posição, como é evidente, mas é daquelas chamadas facas de dois gumes que acabam depois sempre por reverter um bocadinho a favor de André Ventura, porque nós estamos nós aqui agora a falar disso, não é? A saída da sala cria precisamente aquele tipo de episódio de que André Ventura se alimenta. E voltámos a assistir a isso hoje. Basicamente é isso. Deixa-me dizer que ainda assim, eu acho que esse episódio a intervenção de André Ventura teve de facto ali esse lado, enfim, um bocadinho excessivo, polarizador, mas é o habitual. Ainda assim, acho que esse não foi o tom geral da cerimónia hoje de manhã, e acho que mesmo a saída de campo de alguns constituintes não foi o elemento que determinou o tom da cerimónia. Houve depois um tom, quer do Presidente da República, quer do Presidente da Assembleia da República, que me pareceu muito mais razoável e de bom senso, e até, de certa forma, a desarmadilhar este tipo de polarização que se tentou ali criar. De resto, a Guiar Branco, Eduardo, a dizer exatamente isso, que se houver uma revisão constitucional é a Constituição a funcionar, e se não houver é exatamente a mesma coisa. Claro, a intervenção da Guiar Branco foi bastante equilibrada e e escapa muito a essa lógica de polarização que hoje em dia está quase institucionalizada em alguns momentos da vida política. Mas, na verdade, a Constituição, eu acho que todos eles disseram, quer António José Seguro, quer a Guiar Branco, exatamente que a Constituição não é uma Bíblia Sagrada. A Constituição é o documento de referência, como Seguro muito bem sublinhou, foi um pacto de paz, digamos assim, e de transição de um regime entre a ditadura e a democracia. E não é vista nessa perspectiva. É um documento dinâmico, tem que ter flexibilidade face à realidade social, pode ser revisto, como é óbvio. Aliás, há alguns aspectos muito pertinentes neste momento que talvez aconselhem uma revisão pontual da Constituição. Estou-me a lembrar dos metadados, que é de facto uma questão muito preocupante e relevante ao nível da prevenção atual, criminal. E, por exemplo, o impacto, não há de ser agora, mas a curto, médio prazo vamos ter assim, o impacto da inteligência artificial, por exemplo, em vários domínios e desde logo no mercado de trabalho e uma série de outras situações que vão colocar desafios novos à Constituição. Agora, não faz sentido rever a Constituição em função daquilo que é a agenda do Chega. Que é a ideia essa forma que está a diabolizar esta ideia. Que é manter, exato, que é ou mesmo da iniciativa liberal, que é a ideia que no fundo é uma agenda hiperideológica. No caso, não tem mal nenhum, mas neste momento, quer uma, quer outra, do meu ponto de vista, surgem como completamente desadequadas em relação àquilo que é a vida real da sociedade portuguesa e dos portugueses. Quer dizer, não há uma aspiração sociológica ou eleitoral para fazer aquilo que André Ventura chama a varridela do socialismo e da ideologia. É o trauma do preâmbulo, que é apenas um elemento histórico de análise, e não tem hoje qualquer dimensão de natureza política ou de direito ou jurídica.
Ou então, mesmo a Iniciativa Liberal, que basicamente tem uma cruzada contra o Estado e, no fundo, passaria muito bem com uma nova realidade no país que eliminasse o Serviço Nacional de Saúde, que eliminasse um conjunto de direitos sociais que, indiscutivelmente, a Constituição consagrou e muitos deles têm sido materializados, outros não, mas é uma caminhada que a sociedade portuguesa decidiu fazer. E que eventualmente terá Com que um fazer. momento de uma legitimidade brutal em que 92% dos portugueses votaram para que aquela Constituinte funcionasse. Portanto, enfim, há aqui muita coisa a discutir. Exatamente. Ouvimos há pouco aqui neste Essencial Now Hugo Soares a criticar o comportamento dos deputados do Chega e até de André Ventura nesta sessão de hoje, mas a desvalorizar quando foi feita uma comparação com a aprovação da Lei da Nacionalidade ontem, a dizer que PS e Chega são muito hipócritas, porque na realidade não consegue negociar com os dois, tem de ser à vez com um, outra vez com outra. O que aconteceu hoje é a mesma coisa que aconteceu ontem? Acho que aí citaria António Guterres, que é Hugo Soares, que é a vida, é o que vai ser a partir de agora, não é? É isso mesmo, negociar com um, negociar com o outro. É assim que funciona e os dois partidos parecem disponíveis, de resto, para isso, não é? Mesmo o Partido Socialista, que ameaçou a rasgar este fim de semana o que saiu do Congresso, é que o PS está ali à mão para aquilo que for necessário, ainda com uma voz um bocadinho mais grave relativamente a temas como o juízo do Tribunal Constitucional e mesmo a Constituição. Mas o debate, que não é debate, a sessão de hoje, serviu pelo menos para clarificar posições relativamente a um tema que veio para cima da mesa muito à boleia agora, mais recentemente desta efeméride, que é a revisão constitucional. E notou-se que há uma urgência à direita que à esquerda não existe, e pura e simplesmente por causa do ambiente político, que evidentemente para a esquerda não é favorável avançar essa revisão constitucional agora. Mas é bom de sublinhar que o próprio PSD não a põe de parte, apesar de a colocar como não prioritária nesta fase, coloca para uma segunda fase da legislatura. Já o Presidente da República, que na campanha eleitoral já tinha utilizado a expressão que a revisão constitucional não era uma prioridade, esta manhã foi muito claro relativamente àquilo que acha que é preciso rever na Constituição. Não é a revisão que está toda a gente à espera, é sim de uma adequação daquilo que está na Constituição à realidade. Que diz que não é a Constituição, é a frase de António José Seguro que impede a resolução dos problemas dos portugueses, que é como quem diz, não mexam na Constituição. Ou não usem o argumento da Constituição para evitar a resolver problemas. Porque há um risco, que há bocado quando falavas, Eduardo, na questão de algumas questões pontuais que podem ser alteradas na Constituição, é preciso ter atenção que está aberta à revisão, o período de revisão ordinária. Sem dúvida. E que, mesmo para essas questões mais pontuais, vai ser sempre um risco, porque é ir atrás de uma agenda que é a agenda do Chega. O Chega já disse que este mês faz propostas para rever a Constituição. O período está aberto, se as propostas do Chega forem chumbadas, e o PSD também vai ter que se perceber o que é que vai fazer perante essas propostas do Chega, porque pode não querer aquelas, mas daqui a uns tempos pode querer alguma revisão da Constituição. Portanto, vai fazer a gestão deste calendário que o Chega precipita para abril. Mas, se as propostas forem chumbadas, como hão de ser, porque é preciso uma maioria qualificada para as aprovar, não há revisão da Constituição e o período continua aberto. Mas qualquer partido que venha agora com questões pontuais para acertar e aproveitar este período ordinário, teria o risco de estar a alimentar esta agenda, este calendário que o Chega impôs de rever a Constituição rapidamente. Não, aliás, o PSD sai, enfim, com uma dupla responsabilidade. Por um lado, a partir daquilo que são de alguma forma essas palavras de António José Seguro, que é, por um lado, a questão da revisão. Seguro diz claramente que não é a prioridade, porque são as políticas que têm que... Aliás, tem uma expressão... Os reformistas tem uma também, expressão que ele em que sintetiza muito isto. É necessário mais resultados e mais depressa. Resultados concretos e mais depressa. E isso é um e na habitação, particularmente. É um recado claro para o Governo e para, portanto... Essa é que é a questão e é aí que se tem que trabalhar. Depois há um outro aspecto que tem a ver com uma particular responsabilidade do PSD também, que tem a ver com a agenda, como dizes, atravessamos um período de revisão e, portanto, o PSD tem uma especial responsabilidade em evitar
se for para avançar com uma revisão constitucional, que isso seja feito de facto a reboque da agenda do Chega e tem a responsabilidade de colocar e negociar com outras forças políticas algumas matérias. Algumas são pontuais, mas muito importantes, como a questão dos metadados, mas outras que, enfim, eu disse pontuais, mas é errado, não são assim tão pontuais quanto isso. Há um conjunto de matérias relacionadas com a digitalização da economia, da realidade social, de uma série de... Há um conjunto de especialistas, professores... Eu acho que há um risco nisto, porque a esquerda vai claramente querer empurrar isto na barriga, Sim, sem dúvida, para um cenário político mais favorável, porque enquanto estiver a direita maioritária, eu acho mais que favorável às intenções da esquerda, evidentemente. O PS, pelo menos, corre um risco, que é, parece-me, ficar completamente de fora de um processo que está a acontecer. Porque há uma maioria de direita. Lado, e não tentar, de alguma forma, intervir ou condicionar esse processo também é uma posição que me parece francamente arriscada. Exato. E muito complicada. É dizer que não temos nada a dizer sobre isto e deixar o palco exclusivamente para a direita. Acho que todos os partidos aqui vão ter que fazer um cálculo que é menos evidente e menos direto do que à partida possa parecer, para perceber como é que vão lidar com esta situação. E terá de ser um cálculo muito calculado. Sim, muito calculista quase. Quase, não é? Não, sim, porque, vamos lá ver, o que pode ser colocado em cima da mesa para, numa perspectiva de razoabilidade, de importância, de oportunidade, ser negociado, são matérias que naturalmente deveriam ser negociadas pelo PSD e pelo PS. Precisamente. Naturalmente. Porque são matérias que têm uma dimensão institucional. Enfim, há quem queira levar isto muito mais longe e queira levar a questão ao método de eleição mesmo essa, que é razoável discutir, ao método de eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional, com um maior papel do Presidente da República. Há quem defenda aí muito bem este tipo de mudanças, mas tudo isto naturalmente deve ser negociado entre o PS. É mais natural que seja negociado entre o PS e o PSD. A agenda do Chega não se aproxima minimamente de algumas destas matérias numa perspectiva séria e credível. Está muito centrada na ideia da varridela ideológica, da justiça. Não sei muito bem o que é que o Chega quer dizer com isso. Não sei se quer Mas dizer... o calculismo inclui isso. Mas o calculismo que vai ser necessário das várias partes vai ter de incluir isso. Vai ter de incluir também o facto do Chega ser a segunda força política na Assembleia da República. Exatamente. Há uma realidade nova e esse discurso todo teve votos. Sim, sendo teve votos, depois o Chega em segundo na Assembleia da República. E esse equilíbrio entre ter o Chega de fora, mas precisar de incluir algumas coisas do Chega para representar as pessoas que votaram no Chega, é um equilíbrio que o PSD e o próprio PS vai ter de aceitar a dada altura, porque o quadro mudou. E aí eu estava a lembrar da questão da justiça, porque apesar de tudo, por exemplo, em relação ao que a Maria estava a dizer, é natural que esta conversa, o PS, se colocar de fora, eu acho que é um bocadinho suicidário, como me parece que não é, e esperar por uma conjuntura mais favorável. Falta muito tempo e acho que há matérias, a questão dos metadados por exemplo, uma questão essencial. O calendário não vai esperar muito mais favorável. Mas lembrei da justiça, porque, por exemplo, se calhar a justiça pode ser os que me recordo, não sabe o que é que o Chega quer dizer com isso. Mas há que dizer que o Chega, e André Ventura em particular, não se tem mostrado em momentos importantes como contrário àquilo que é a defesa da separação de poderes. Acho que aí não posso dizer uma coisa diferente desta. E, portanto, essa é uma matéria, aliás, foi em alguns momentos de ataques de determinados setores, ao Ministério Público, aos juízes, isto e aquilo, Ventura atravessou-se numa perspectiva de defesa dessas corporações e dessas perspectivas. E, portanto, pode ter ali algumas posições que sejam mais próximas daquilo que o PS ou que o PSD defendem na matéria. E isso ser uma moeda de troca para outras coisas. Agora, se for o discurso da varridela, o discurso do ideológico, o discurso dos taxos, o discurso acho que ninguém terá muito mais a dizer vontade sobre isso, de não é? negociar com quem fala desta maneira. Há tolerância de ponto devido à Páscoa. O Governo deu tolerância de ponto para a tarde desta quinta-feira. Por causa disso, as listas para o Tribunal Constitucional, para os órgãos externos, ainda não foram entregues. Serão entregues na segunda-feira, mas a eleição mantém-se para dia 16 de abril.
Pode haver esse espaço para essas negociações, para esses lugares, mais 4 ou 5 dias? Pode haver aqui um milagre de Páscoa? Este momento seria, em teoria, importante, a definição do que é que os partidos vão fazer, para percebermos como é que esse debate depois a seguir Vai acontecer. pode acontecer, mas, enfim, duvido muito que exista bom senso a esse nível. Não vai. Francamente. Acho que nesta altura do campeonato já podem dar todo o tempo e mais alguns. Porque já está tudo decidido, Não não é? foi Os dois hoje. partidos já anunciaram Aparentemente esse sim, entendimento. agora não sei se há alguma coelha a sair da cartola. O Primeiro-Ministro prometeu uma surpresa para domingo, se calhar ainda há outra para o início da semana. Mas a questão que isto levanta, e já falámos várias vezes sobre isto aqui... Muitas vezes sobre porque o adiamento é sucessivo. Outra o vez. tema continua sempre em cima da mesa. Exatamente. Mas é precisamente por isso, por causa deste adiamento sucessivo e pela imagem que isto dá e pelos problemas que provoca. Esta tarde, o Observador escreveu uma notícia que tem a ver com o facto de os conselheiros de Estado que foram convocados para o Conselho de Estado no dia 17 serem os conselheiros Que vão ser eleitos dia 16. já receberam convocatória conselheiros de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, os 5 nomes que Marcelo Rebelo de Sousa designou para o Conselho de Estado receberam convocatórias para ir à reunião do dia 17. Porque enquanto isto Não vão, não é? não avança, é a imagem que se dá, não é? Que há um Conselho do Estado. Há um Conselho de Estado. E António José Seguro já podia também ter nomeado os seus 5 nomes e também não o quis fazer, provavelmente está à espera da Assembleia da República para o fazer, mas é só a bizarria de termos um Conselho de Estado com pessoas convocadas que à partida já sabem que não vão participar na reunião e os Estão nomes que vão à convidadas, reunião mas do dia 17, ainda portanto, não daqui a sabem quem 15 são. dias, nem nós, nem eles Nem eles próprios. próprios sabem quem Pois, são. exato. Maria. Sim, não, tudo isto é surreal, aliás. Só uma curiosidade, nós jornalistas, a receber e-mails a dizer o provedor de justiça decidiu qualquer coisa. O provedor de justiça Não neste momento não existe. Já não existe há algum justiça. tempo. Existe E, apenas portanto, a figura administrativa. Há uma do figura provedor de justiça. administrativa que continua a enviar mails e a tomar posições, porque as pessoas que estão lá, Sim. possivelmente Precisam de até por uma respostas. questão Não, do alguém brilho. está a assinar pelo Claro que provedor sim. de justiça. Mas repare, eu não critico que Deve ser uma coisa não desse critico género. que a instituição, Claro. enquanto enfim, um grupo administrativo que ali existe, continua a trabalhar e a tentar desempenhar minimamente a função. Mas isto é absolutamente surreal, não é? Porque ou há um provedor de justiça que assume posições em nome da provedoria, enquanto provedor de justiça, ou andarmos aqui a fazer de conta que existe uma coisa que na realidade não existe e não está a funcionar na forma que legalmente deveria ter, é só um absurdo, não é? E já que estamos a falar de revisão constitucional, eu acho que alguns destes mecanismos, quer ao nível do Tribunal Constitucional, quer enfim, de outros órgãos externos da Assembleia que são nomeados e que tem havido este tipo de situações, se calhar era uma boa oportunidade para perceber como é que este tipo de situações se resolve, como é que se força, como é que se obriga a que não haja este tipo de disfuncionalidade permanente. No caso do Tribunal Constitucional, enfim, a este nível nunca aconteceu nada, este nível de bizarria, como dizia a Rita. Mas já não é a primeira vez que há Há juízes... problemas, até em cooptação, portanto... Sim. Há houve todo o sempre tipo de a todos os problemas. Claramente é um sistema que, do ponto de vista da eleição, tem uma série de problemas. Se calhar, pelo menos, aproveitavam para tentar resolver essas minudências do sistema. Uma boa Incluir essas questões revisão, na uma boa Constituição. revisão, na verdade, implicaria discutir e decidir Estas sobre questões estas todas. matérias. E evitar Sem dúvida. que- Agora, se há condições para fazer uma boa revisão... essa é outra questão. parece que Ou se há mais complicado. uma revisão apenas a estes pontos fundamentais já apontados pelos partidos, vamos ter de esperar para perceber.